Vamos falar hoje sobre uma condição de perda capilar que está cada vez mais incidente na população, que é a alopecia fibrosante frontal. A alopecia fibrosante frontal se enquadra na categoria das alopecias cicatriciais primárias, o que significa que o folículo piloso é o principal alvo da inflamação. Mas calma aí que você vai entender o que isso significa. Esse tipo de alopécia é uma condição que afeta principalmente as mulheres que estão na pré-menopausa ou na menopausa. Portanto, mulheres que estão ali na faixa etária dos 45 a 50 anos são as mais acometidas. Entretanto, também pode se manifestar em mulheres mais jovens e em homens. Inclusive nos homens, essa alopécia costuma aparecer em homens mais jovens, se comparado às mulheres. A alopecia fibrosante frontal causa uma perda de cabelo na região frontal do couro cabeludo, que é essa região que denominamos de hairline. E essa linha de início da implantação dos cabelos começa a sofrer uma recessão e vai avançando cada vez mais para trás. E a pessoa começa a perceber que a testa está cada vez maior. Então, essa doença, ela é progressiva. Ela começa cometendo esses pelinhos que nós temos aqui na região frontal, né? E aos poucos ela vai aumentando. Ela também pode começar aqui, ó. A mulher, né, o homem, ele começa a perceber que a costeleta, né, começa a sumir. E esses pelinhos aqui, né, que são esses pelinhos aqui, ó, eles também desaparecem. Essa pele, ela começa a ficar cada vez mais lisa e cada vez mais vai retraindo aqui os cabelos. E então, a testa, ela tende a ficar cada vez maior. E por que os cabelos caem? Bom, no caso desse tipo de alopécia, acontece uma inflamação muito intensa e crônica na região dos folículos pilosos, que são os órgãos que fabricam os cabelos. E devido a essa inflamação intensa e crônica, toda a região que abriga os folículos pilosos acabam fibrosando, provocando assim a morte dos folículos. Portanto, na região afetada que já fibrosou, infelizmente não nascerão novos fios, pois já ocorreu ali a morte dos folículos pilosos. E quais são os primeiros sinais da alopecia fibrosante frontal que você deve ficar atento e atenta? Os primeiros sinais incluem a queda de cabelo na região da testa e das entradas, que pode ser acompanhada por coceira, vermelhidão e descamação da pele. E com a progressão da doença, a área afetada acaba se tornando bem lisa, a pele fica brilhante como se não tivesse nem poros. Sabe quando a gente sofre uma queimadura na pele e ela fica ali, após a cicatrização, mais lisa e brilhante? Então, a área afetada por essa alopécia acaba ficando assim, parece que a pele fica mais fina e mais brilhante. E por não ter folículos, fica ali totalmente sem pelos. Outro sinal é a perda das sobrancelhas. A pessoa pode começar a perceber que as sobrancelhas estão cada vez mais falhadinhas. E também pode perceber que a pele do rosto está ficando mais escura. Podem surgir manchas parecidas com o melasma. Esse escurecimento da pele do rosto costuma estar bem presente em quem tem a alopecia fibrosante frontal. É importante ficar atentos aos primeiros sinais da alopecia fibrosante frontal, porque essa patologia é progressiva e ela vai avançando com o passar do tempo e acometendo mais áreas do couro cabeludo. E pode ter até a perda total das sobrancelhas também. Então, com o passar do tempo, se não houver o tratamento adequado, essa condição de perda capilar só tende a avançar. E como vocês podem ver na imagem ao lado, ela pode chegar a acometer até metade ali do couro cabeludo. Por isso, o tratamento ele vai visar
impedir que ocorra o avanço, a progressão da doença. E o que causa essa alopécia? As causas da alopécia fibrosante frontal ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que haja uma combinação de fatores genéticos, onde essa pessoa já pode ter uma predisposição a desenvolver a doença e também pode estar relacionada a fatores hormonais. A condição também pode estar associada a outras doenças autoimunes e inflamatórias, como a líquen plano pilar, que é uma condição também de perda capilar. E qual é o tratamento para essa patologia? O tratamento dessa alopécia deve ser multidisciplinar. E o objetivo do tratamento, como eu já falei, é interromper a inflamação crônica para preservar os folículos pilosos que ainda não foram destruídos e assim impedir que a doença avance. Os tratamentos incluem o uso de corticoides tópicos e orais, imunossupressores, nutracêuticos antioxidantes, também de uso oral, e terapias com laser de baixa intensidade, que chamamos de fotobiomodulação, pois o laser tem a capacidade de diminuir o processo inflamatório diretamente na região. Além do laser, podemos trabalhar também com os óleos essenciais, fatores de crescimento e vários outros ativos, já que a alopécia fibrosante frontal costuma estar associada a outra condição que causa o afinamento dos fios. Portanto, após a avaliação, podemos indicar outros ativos para impedir também que ocorra esse afinamento dos fios. Outro tratamento bem interessante é o uso do ILIB, que também é um laser, porém, ao invés de colocarmos diretamente no couro cabeludo, colocamos aqui na artéria radial. E à medida que o sangue vai percorrendo todo o corpo, o processo inflamatório também vai diminuindo. E claro, a alimentação também irá auxiliar muito para impedir o avanço da doença. Assim, é super importante aumentar a ingesta de alimentos antioxidantes, como abacate, acerola, morango, nozes, cenoura, tomate, mamão, e dentre outros alimentos. E também diminuir o consumo de alimentos inflamatórios, como leite de vaca, farinha branca, frituras. É super importante mudar os hábitos alimentares para proporcionar melhores condições ao seu corpo para diminuir o processo inflamatório. Por ser uma doença crônica e progressiva, o diagnóstico precoce é essencial para impedir o avanço da doença. Portanto, se você está percebendo alguns dos sinais citados, não deixe para depois. Procure logo a ajuda de um profissional para fazer a análise do seu caso e já iniciar o tratamento. É importante ressaltar que o tratamento deve ser individualizado e monitorado pelo tricologista, pois cada paciente pode responder de maneira diferente aos diferentes tratamentos disponíveis. Antes de qualquer coisa, o primeiro passo para você entender o tratamento é entender a patologia. Se você ficou com alguma dúvida e deseja saber mais sobre os tratamentos, vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, fale que você assistiu o vídeo, ficaremos felizes em poder te ajudar. E como é realizado o diagnóstico dessa condição capilar? Nós, tricologistas, temos um equipamento que é o tricoscópio. E como essa perda capilar, ela acaba causando a destruição dos ósseos, né, que é a saída ali do pelo, do fio de cabelo, a pele fica mais lisa. Quando a gente coloca o tricoscópio lá no couro cabeludo, a gente consegue observar esses sinais, que já houve ali a destruição do folículo, que aquela pele já fibrosou. E assim, através da tricoscopia, conseguimos observar que naquela região já não é possível mais fazer com que os cabelos cresçam novamente, pois já houve a morte dos folículos. Por isso, é super importante, ao perceber os sinais,
já procurar o tricologista, porque ele vai fazer ali a análise do seu couro cabeludo, vai fazer a anamnese correta e assim vai conseguir entender e chegar a um diagnóstico para logo iniciar o tratamento mais adequado, mais efetivo. Uma outra hipótese também que pode ser feita, que pode ser solicitado, é a biópsia do couro cabeludo. Entretanto, devido a esses sinais, né, o que nós chamamos de achados tricoscópicos, a gente já consegue sim identificar essa patologia sem que a pessoa tenha que passar por esse procedimento da biópsia, porque acaba sendo um procedimento mais doloroso e que deixa ali também uma cicatriz, porque vai pegar algumas mechas do cabelo, né, e vai arrancá-las para assim analisá-las e também vai retirar ali uma pele, né, uma parte da pele ali do seu couro cabeludo. E isso pode trazer algum transtorno para o paciente, para a pessoa, né, acometida já pela doença. E essa doença acaba afetando muito o psicológico. E não é para menos, já que a pessoa, a partir do momento que ela começa a perceber que os cabelos estão caindo, ela já fica com o psicológico abalado. Imagina quando ela descobre que essa perda de cabelo pode ser irreversível. É muito difícil lidar com isso, não é verdade? Portanto, tem que estar bem claro e bem ciente que o tratamento ele visará impedir que a doença avance, que haja progressão da doença. E onde já foi ali acometida e já houve a perda do folículo piloso, a destruição do folículo, infelizmente não é mais possível fazer o cabelo nascer novamente. Portanto, deixo bem claro que começou a perceber falhas na sobrancelha, está tendo muita queda de cabelo, começou a aumentar, perceber que a testa ela está ficando maior, que antes tinha uns cabelinhos, uns pelinhos aqui nessa região e agora já não tem mais. A pele do rosto começou a ficar mais escura. Não deixe para depois. Procure a ajuda de um profissional agora, tá bom? Se você deseja saber mais sobre outras condições capilares, deixa aí nos comentários sua sugestão de vídeo que vamos analisar e gravar um vídeo para você. E lógico, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas possam se informar e, quem sabe, procurar ajuda profissional ao perceber que estão apresentando alguns dos sinais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!